A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras e escrituras sagradas. Escritura sagrada é números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são somente utilizados para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo também sacerdote, porque nós temos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções. De onde nós estivemos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, que serão um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos 70 rebanhos santos do Senhor, e que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas. Do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar
em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos à oração para dar início ao sorteio, para a apresentação das minhas mãos, para iniciar os sorteios, tanto do livro quanto dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se escrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desse livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Me peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. 2 Pedro, com 3 capítulos, e Provérbios, com 31 capítulos. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, é o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. 2 Pedro, capítulo 2, contém 22 versículos dos falsos mestres. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois o Senhor Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo lançado o inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E o segundo livro de hoje é o livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, que contém 25 versículos. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão do fruto da boca do homem. Come o bem, mas o desejo
infiéis é a violência, o qual guarda sua boca, preserva a sua vida. Mas o que muito fala tem perturbação, o preguiçoso deseja e nada alcança, mas o diligente tem satisfeito os teus desejos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus, mas antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. E hoje eu vou começar pelos rebanhos de números pares. Dezesseis, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Vamos ao livro. Ezequiel com 48 capítulos.
Capítulo 15, Ezequiel, capítulo 15, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Ezequiel, capítulo 15, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Ezequiel capítulo 15, que contém 8 versículos. Jerusalém, uma videira inútil, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, em quem é o pau da videira, melhor que qualquer outra árvore do bosque. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca para lhe pendurar algum traste. E depois que é lançado no fogo para ser consumido, ambas suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Glórias ao Senhor Deus. 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 5. Miqueias, capítulo 5. Contém 15 versículos. Promessas de um rei. Agora ajunta-te em tropas, ó cidade de tropas, pois há um cerco contra nós. Ferirão contra a vara no queixo, com a vara no queixo ao juiz de Israel. Tu, porém, Belém, Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Atos, capítulo 1, contém 26 versículos. Fiz o primeiro relato, Teófilo, acerca de tudo que o Senhor Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi levado ao céu, por ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias. E falando a respeito do reino do Senhor Deus, e certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperais a promessa do Pai, o qual de mim ouvistes. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Salmos com 150 capítulos. Salmos 137. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 32 e 39.
32, 40, 31 e 39, Salmos 137, que contém 9 versículos. Canto do exilado, junto aos rios de Babilônia nos assentamos e chorando. Lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediram canções, e os que atormentavam e os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião, como porém entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 13, Zacarias, capítulo 13, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. O capítulo 13 do livro de Zacarias contém 9 versículos. A purificação do pecado. Naquele dia haverá uma fonte aberta para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair à terra os profetas e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar a seu pai e sua mãe que não o geraram, lhe dirão: Não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão quando profetizar. Naquele dia, os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão. Quando profetizarem, não mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. Judas com um capítulo. Com um capítulo que contém 25 versículos. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, quais foram os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo os seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito, edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Glórias ao Senhor Deus. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Isaías com 66 capítulos. Capítulo 11. Isaías, capítulo 11, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. O capítulo 11 contém 16 versículos. Naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o restante do seu povo, que restarem da Síria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Ramate, das ilhas do mar. Levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 cantos da terra. Ele desfará a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. 34, 38, 33, 34.
38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Segunda Reis com 25 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Segunda Reis, capítulo 6, para o rebanho santo, número 34, 38, 33 e 37. O capítulo 6 do livro de Segunda Reis contém 33 versículos. Cerco e fome em Samaria. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cercaram até que vendeu a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe clamou ajuda. Ajuda-me, ó rei, meu senhor, respondeu o rei. Se o Senhor não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Da eira ou do lagar? Glórias ao Senhor Deus. 2,71 e 69. 2,71 e 69. Vamos ao livro. Gênesis, com 50 capítulos. Gênesis capítulo 49. Vamos ao capítulo do livro de Gênesis, para o rebanho santo de número 271 e 69. O capítulo 49 contém 33 versículos. Jacó abençoa seus filhos. A tua salvação espero, ó Senhor, contra Gade uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser o seu pão será abundante, ele providenciará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta que profere palavras formosas. José é um ramo frutífero, fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Glórias ao Senhor Deus. Dezoito, 54, 17 e 53, 18 e 54, 17 e 53. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município
como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado, ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. Eclesiastes, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Capítulo 9 contém 18 versículos. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande. Havia uma pequena cidade com poucos homens, veio contra ela um grande rei que a cercou e levantou contra ela grandes dispositivos de guerra. Ora, vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sabedoria, contudo ninguém mais se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu, melhor a sabedoria do que a força, mas a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61, Êxodo com 40 capítulos. Êxodo capítulo 31, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Capítulo 31 contém 18 versículos. O sábado, disse mais o Senhor a Moisés, diz aos filhos de Israel, certamente guardarei os meus sábados. Isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Qualquer que nele fizer algum trabalho será exterminado no meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no sábado fizer algum trabalho certamente será morto. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45, Esdras com 10 capítulos.
capítulo 6, Esdras, capítulo 6, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Esdras, capítulo 6, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. Esdras, capítulo 6, que contém 18 versículos. Término e consagração do templo. Então, Tatenai, governador da região oeste do Eufrates, Setar-Bozenai, e os seus companheiros assim fizeram com toda a diligência, conforme o que decretara o rei Dário, de modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sob a pregação do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e acabaram conforme o mandado do Senhor Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro, de Dário e de Atarxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no 3º dia, no mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Glórias ao Senhor Deus. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Osés, com 14 capítulos. Capítulo 3. Osés, capítulo 3, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Capítulo 3 contém 5 versículos. Osés se reconcilia com a esposa. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles orem para outros deuses e amem os bolos de passas. Assim eu a comprei por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disser, ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás outro homem, e assim eu quero ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estoga sacerdotal ou ídolos. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, que contém 15 versículos, os deveres das mulheres santas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, não permita que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. 22, 50, 21, 49. 22, 50, 21, 49. Amós, com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 6. Amós, capítulo 6, que contém 14 versículos. Ai do que estão seguros, ai dos que reposam em Senhor, do que estão seguros no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais vem o povo de Israel. Passai a Calné e vede, dali ide a grande Ramate, depois desce a Gate dos filisteus. Serão eles melhores do que estes reinos? Ou será a terra maior do que a vossa? Vós que adiais o dia mau e fazes que aproxime um reino de violência, que dormes em camas de marfim e vos estendes sobre os vossos leitos, comendo os cordeiros do rebanho e dos bezerros cevados.
Glórias ao Senhor Deus. 36 e 35. Rebanho Santo de número 36 e 35. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 10. Neemias, capítulo 10, para o Rebanho Santo de número 36 e 35. O capítulo 10 do livro de Neemias contém 39 versículos. A aliança do povo, os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazua, Marias, Malquias, Ratos, Sebanias e Maluque. Glórias ao Senhor Deus. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 13, Mateus, capítulo 13, para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. Mateus, capítulo 13. Que contém 58 versículos, as parábolas do tesouro escondido. Assim será na consumação do século, virão anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhe o Senhor Jesus: entendeste todas estas parábolas? Responderam-lhe: sim, Senhor. Disse-lhe ele: por isso todo mestre da lei, instruído a respeito do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira o seu depósito coisas novas e velhas. Glórias ao Senhor Deus. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 4. Daniel, capítulo 4, para o Rebanho Santo, número 14, 58, 13 e 57. Daniel, capítulo 4, contém 37 versículos. Nabucodonosor sonha com uma árvore. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas do Senhor Deus o Altíssimo fez comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno. O seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Glórias ao Senhor Deus. A oração é a oração de número 2. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, com essa ministração da sua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, arroba a igreja 70 santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só espírito de dor, da depressão e opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos ao livro. 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. É o penúltimo livro de hoje, para a meditação de todos vocês. O capítulo 16 contém 24 versículos. As igrejas da Ásia saúdam-vos efetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila com a igreja que está na sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esta saudação é do meu próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus ou Cristo, seja amaldiçoado, Senhor. Glórias ao Senhor Deus.
Vamos ao último livro de hoje para a meditação de vocês, Josué, com 24 capítulos. Capítulo 17, Josué, capítulo 17. É o último livro de hoje, que contém 18 versículos. Entretanto, fortalecendo os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus os trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Então os filhos de José disseram a Josué: por que nos deste por herança uma parte e um quinhão, sendo nós tão grande povo, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Disse Josué: se sois grande povo, subiu ao bosque e cortai para vós lugar ali na terra dos ferezeus, dos Refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim vos é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos bastaria. Todos os cananeus que habitam na terra do vale possuem carros de ferro, tanto os de Bet-Sean e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total direção. Pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Seja muito bem-vinda, Joelma. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que você possa ser muito abençoada. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 19. 2 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou o 20. Provérbios, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 8. Ezequiel, capítulo 15, é o livro para sua meditação hoje. Você que mentalizou o 4, Miqueias, capítulo 5. Você que mentalizou o 7, Atos, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, Salmos, capítulo 137. Você que mentalizou o 21, Zacarias, capítulo 13. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de Judas. Você que mentalizou o número 13, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 11. Você que mentalizou o número 3, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 6. Você que mentalizou o número 15, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 49. Você mentalizou o número 10, Eclesiastes, capítulo 9. Você que mentalizou o número 18, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 31. Você que mentalizou o 2, Esdras, capítulo 6. Você que mentalizou o 14, vai meditar no livro de Osés, capítulo 13. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou o 6, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 12, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o 17, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 4. Você que mentalizou o 9, 1 Coríntios, capítulo 16. Você que mentalizou o 1, vai meditar no livro de Amós, capítulo 6. Você que mentalizou o 22, vai meditar no livro de Josué, capítulo 17. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês mais um de nossos avisos. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando essa obra e guardando os comprovantes independentes do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimo independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com a inauguração de templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus.
E eu vou repetir para vocês já os números que foram sorteados. Atenção todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives. Nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas. Quais delas serão transmitidas novamente? Serão transmitidas, sorteadas 2, para ver quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. Dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 19, 2 Pedro 2, o 20, Provérbios 13, o 8, Ezequiel 15, o 4, Miqueias 5, o 7, Atos 1, o 5, Salmo 137, o 21, Zacarias 13, o 16, Judas, o 13, Isaías 11, o 3, 2 Reis 6, o 15, Gênesis 49, o 10, Eclesiastes 9, o 18, Êxodo 31, o 2, Eixas 6, o 14, Oséias 3, o 11, 1 Timóteo 2, o 1, Amós 6, o 6, Neemias 10, o 12, Mateus 13, o 17, Daniel 4, o 9, 1 Coríntios 16 e o 22, Josué capítulo 17. E eu vou ler para vocês mais um desafio que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada e que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeira, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. E eu irei apresentar para vocês mais uma denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade
e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome. Confessa e reconhecer o Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a segunda oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão no mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. Meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco através do privado dos perfis oficiais para estar sendo instruindo na palavra. E o Senhor Deus para se tornar uma bênção, uma igreja do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, escritor, ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mim Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, basta você entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com seu Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente de seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também do Japão, da Dinamarca, da Argentina, de Moçambique, Bangladesh, Rússia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados, que a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.